Meu caro irmão e minha cara irmã, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, salve Maria, sejam todos muito bem-vindos a esse momento especial de oração e de reflexão na Palavra de Deus, sobretudo no Evangelho de hoje. Iniciemos esse momento saudando a Virgem Maria, recordando o momento da anunciação do anjo a Nossa Senhora, recordando o sim generoso e pronto de Maria, pedindo a Deus a graça também de abrirmos sempre o nosso coração para fazermos em nossa vida a sua vontade, o seu querer em nossa existência. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos, infundi, Senhor, em nossos corações a vossa graça, nós o suplicamos, a fim de que, conhecendo pelo anúncio do anjo a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho, pelos merecimentos da sua paixão e morte, cheguemos à glória da ressurreição. Pelo mesmo Cristo, nosso Senhor. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, governa e ilumina. Amém. E que as almas dos fiéis defuntos, pela misericórdia de Deus, descansem em paz. Amém. Vamos ouvir agora com muita fé e atenção o Evangelho de hoje. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos chegaram a Betsaida. Algumas pessoas trouxeram-lhe um cego e pediram a Jesus que tocasse nele. Jesus pegou o cego pela mão, levou-o para fora do povoado, cuspiu nos olhos dele, colocou as mãos sobre ele e perguntou: Estás vendo alguma coisa? O homem levantou os olhos e disse: Estou vendo os homens, eles parecem árvores que andam. Então Jesus colocou de novo as mãos sobre os olhos dele, e ele passou a enxergar claramente. Ficou curado e enxergava todas as coisas com nitidez. Jesus mandou o homem ir para casa e lhe disse: Não entres no povoado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu caro irmão e minha cara irmã, continuando a leitura do Evangelho de São Marcos, hoje nos deparamos com esse milagre tão belo da cura deste pobre cego. Nós sabemos que os milagres de Jesus são fatos verdadeiros. Realmente Jesus curou o cego, como realmente Jesus multiplicou os pães, como viemos refletindo nos últimos dias. Mas, ao mesmo tempo que Jesus realiza um milagre, uma cura ou uma libertação, enfim, os diversos tipos de graças que Cristo realizou aqui na terra, ao mesmo tempo que ele realiza esse ato, também as suas ações são cheias de significado, de modo que nessa cura que é real, nós podemos também tirar lições para nós, porque esse fato termina sendo também para nós um símbolo, um sinal daquilo que Deus quer realizar em nossa vida. Nada acontece por acaso para Deus, né? O próprio lugar onde São Marcos coloca
a narração desse milagre é de uma importância muito grande. Você deve recordar que nos últimos 2 dias nós refletimos primeiro sobre os fariseus que pediam a Cristo um sinal, porque eles não conseguiam reconhecer no milagre dos pães o grande sinal de que Jesus é aquele que nos alimenta e que depois nos dará o seu próprio corpo para nosso alimento, como ele mesmo vai dizer, fazendo referência à multiplicação dos pães. Depois nós vimos ontem os discípulos que, diante do aviso de Jesus para que tivessem cuidado com o fermento dos escribas e fariseus, não conseguem entender o que Jesus diz. Estão preocupados porque tem somente um pão e que pode faltar o pão durante a travessia do mar, onde agora chegaram do outro lado. E Jesus fala para eles: vocês também não entendem? Vocês ainda não compreendem? E aí Jesus retorna ao milagre dos pães para dizer para eles: vocês viram quantas pessoas eu alimentei com poucos pães? Eu fiz isso 2 vezes. E foram vocês que recolheram os pedaços que sobraram. Vocês ainda não entendem? Pois bem, isso foi o que nós meditamos ontem. O padre não vai repetir a reflexão. Mas, logo em seguida, ao chegar do outro lado do lago, que é o Mar da Galileia, ou o Lago de Genezaré, que é o mesmo lugar, apresentam a Jesus um cego. Deus conduz todas as coisas. O milagre, nesse momento, é também um sinal daquilo que os discípulos precisavam entender de Jesus. Jesus vai curar o cego. E a maneira como Jesus fala também nos ensina muito, porque Jesus chama o cego à parte, o retira do povoado, o retira do meio do bulício, até, digamos assim, Jesus o tira do meio da plateia, o leva à parte, e sozinho é que ele vai realizar a cura desse homem. Jesus não faz os milagres para ser visto, Jesus não faz as coisas com a intenção de receber um retorno das pessoas. É muito comum que depois de realizar o milagre, Jesus diga para aquele que foi beneficiado: não conte a ninguém o que eu lhe fiz. Porque os milagres de Cristo, todas as ações de Cristo, só vão poder ser bem compreendidas depois da sua paixão, da sua morte e da sua ressurreição. Porque o espalhar os milagres naquele momento poderia passar essa ideia errada de que Jesus é simplesmente um milagreiro, que Jesus é aquele Messias temporal que muitos esperavam. E Jesus não é esse salvador temporal, não é um líder político, não é um libertador político. Ele vem como salvador, ele vem como cordeiro que tira o pecado do mundo. E por isso Jesus chega a proibir que se divulgue o milagre que ele realiza, os diversos milagres que ele vai realizando, porque não é a hora ainda de divulgar, porque esses milagres só vão ser bem entendidos a partir da sua morte e da sua ressurreição. Por isso Jesus cura o homem à parte. E Jesus faz por etapa. Primeiro o homem diz que está vendo as pessoas como árvores que andam, e Jesus toca novamente os olhos daquele homem com a sua mão divina, e então pergunta para ele se ele está vendo. E aí sim, o homem diz que está vendo de maneira clara, passou a enxergar claramente. E São Marcos ainda reforça dizendo: ficou curado e enxergava todas as coisas com nitidez. Nós podemos lembrar aqui da cegueira dos discípulos. Podemos pensar na cegueira dos fariseus, que não conseguiam entender os sinais de Cristo. Estavam cegos e com os corações endurecidos. Ao curar esse cego, Jesus está convidando os discípulos para que também se deixem curar da sua cegueira e possam entender a verdadeira missão de Cristo e colocar nele toda a sua confiança. Mas eu vejo também aqui uma lição muito concreta para nós, que muito nos consola. Jesus, ao realizar esse milagre, não o realizou de uma só vez. Quis realizá-lo por etapas. Primeiro, o homem começou a ver, vamos dizer assim, começou a ver mais ou menos. Não conseguia distinguir muito as pessoas das árvores, parecia tudo uma coisa só. A única diferença é que as pessoas se moviam, por isso ele fala que pareciam árvores que se moviam. E depois Jesus toca novamente os olhos dele, e aí São Marcos vai dizer: ficou curado e enxergava todas as coisas com nitidez.
Também na nossa vida, muitas vezes acontecerá assim. Deus, que pode fazer tudo num piscar de olhos, com uma simples palavra, muitas vezes respeita a nossa limitação. E Ele vai muitas vezes nos curar, sobretudo espiritualmente, por etapas. O trabalho de santificação, o trabalho da santidade, não é um trabalho que se realiza do dia para a noite. Deus não quer que seja assim, porque isso poderia nos levar à vaidade, à soberba, a desprezarmos os outros. Então Deus vai nos curando aos poucos. E devemos pedir hoje então a Jesus essa graça, que Ele abra os nossos olhos, como Ele abriu daquele cego e como Ele desejou abrir os olhos aos seus discípulos. E Deus faz isso por etapa. Ou seja, à medida que Jesus toca o cego, Ele vai recuperando a vista. Também assim conosco, à medida que Cristo nos tocar, à medida que tivermos um contato mais próximo com Cristo, Ele vai nos transformando. Nós vamos vendo as coisas com mais nitidez. Esse evangelho é muito oportuno, meu querido irmão, minha querida irmã, porque nós já estamos tão próximos da Quaresma, próxima quarta-feira de cinzas, já vamos iniciar o santo tempo da Quaresma. É o tempo de abrir os olhos para a nossa salvação, para a nossa conversão. Que Deus nos dê essa nitidez, de ver as coisas com nitidez. O que é essa nitidez? É ver todas as coisas sob o prisma da fé, ver todas as coisas sob a luz de Deus. Para isso, precisamos que Cristo nos toque, que Ele toque os nossos olhos. Como é que Jesus realiza isso? Através da oração. Quanto mais nós alimentarmos a vida de oração, mais Cristo vai nos iluminar. A oração é essa luz que vai iluminando a nossa existência. E nós vamos vendo as coisas com mais clareza. É impressionante o que dá de clareza para nós um tempo passado diante do sacrário. Aquele tempo que você se coloca ali de joelhos ou sentado ali diante do Santíssimo, você está na presença de Cristo, aquele que curou os cegos, aquele que toca e transforma os corações. Então, esse tempo passado na presença de Cristo é um tempo salutar para vermos as coisas com mais clareza. Por isso, o venerável Fu Tongxin dizia que o tempo da adoração ao Santíssimo, a hora santa, é também a hora da verdade, porque ali nós vamos ver as coisas com clareza, sob a luz de Deus. Então, peçamos a Cristo que Ele abra os nossos olhos e tenhamos paciência. Se você não consegue ver as coisas com clareza de uma só vez, tenha paciência. Aos poucos, Deus vai abrindo os teus olhos. Quantas situações em nossa vida, muitas vezes, parece que não tem sentido. Não conseguimos entender o que Deus quer, não sabemos bem o que fazer. Ontem, um amigo ainda pedia para rezar por ele, porque ele precisava tomar uma decisão e ele ainda não sabia qual decisão tomar. Como é difícil passar por esses momentos. É momento de oração, é momento de pedir a Deus que Ele seja a nossa luz, pedir a Cristo que toque os nossos olhos com as suas mãos divinas, para que nós possamos ver com mais clareza o que Ele quer de nós. O que nós não podemos nunca é desanimar, é nos entregar, mas sempre pedir a Cristo que seja a nossa força. E Ele vai abrir os nossos olhos, como Ele fez para com aquele cego, Ele vai fazer também com a gente. Por isso, muitas vezes é preciso também sair do povoado, não é? Precisamos desse tempo de recolhimento, de silêncio. Quantas paróquias oferecem durante o carnaval um tempo de retiro? Se você tiver oportunidade, aproveite os retiros de carnaval para que você saia do povoado, como Jesus fez com o cego, para que você possa se encontrar com Cristo, sair do meio da multidão, sair das nossas ocupações diárias. Pode ser uma forma, não fugir das nossas obrigações, mas mudar um pouco a nossa rotina por um motivo de fé, pode ser uma ocasião de você ver melhor o que Deus deseja para você, a vontade de Deus, e não só a vontade de Deus, mas o amor que Deus tem por você e que se manifesta de muitas formas e que às vezes nós não conseguimos ver porque nossos olhos não estão abertos para Deus. Que Cristo abra os nossos olhos, mesmo que seja por etapas, que Ele nos dê a paciência. E vai ser assim que cada dia nós possamos ver as coisas com mais clareza, sendo mais iluminados pela fé, pela graça de Cristo em nossa existência. Amém.
Encerremos com a bênção. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Salve Maria.